Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria, que prazer, que satisfação é poder mais uma vez estar aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre evidências de uma verdadeira fé. Que Deus possa dar a você condições de ouvir essa programação e compartilhar conosco desta palavra. Vamos fazer a leitura de um versículo que está em Romanos, o capítulo é o de número 12, o versículo também é o de número 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre evidências de uma verdadeira fé. Eu penso que nada melhor para quem estuda a palavra de Deus, acima de tudo para quem diz servir a Deus, é falar sobre a fé. A fé, na verdade, é o início de tudo. Eu não posso dizer que Deus existe se eu não tiver fé. Eu não posso me relacionar com Deus se eu não tiver fé. Porque é justamente a fé que me leva a ter a oportunidade de relação com o Senhor. É por essa razão que nós, cristãos, devemos deter a nossa atenção e procurar dar o melhor que nós tivermos em função da nossa fé. E eu acabei de ler aqui um versículo muito importante, porque nesse versículo eu encontro aqui 3 evidências de que a minha fé vai bem. Eu sei que a minha fé está em alta, ou no mínimo dentro da vontade divina para a minha relação com Deus, se essas coisas que o apóstolo São Paulo está aqui nos orientando estejam evidenciadas ou estiverem evidenciadas na nossa vida. Então veja, eu vejo aqui 3 evidências da verdadeira fé. Por que essa expressão verdadeira fé? Porque às vezes a gente pode ter uma fé que ela não produz resultados e ela não traz aquilo que de fato a gente pode ter acesso, porque a fé é uma fé simplesmente comum. Uma fé que não leva as pessoas a partirem para a ação. Porque a fé verdadeira em Jesus Cristo, a fé que está evidenciada nessas 3 verdades inseridas dentro desse versículo, é que vai fazer você ser de fato um vencedor. Então vamos lá. Vamos por etapa, eu quero dividir essa mensagem em 3 evidências muito fortes dentro do versículo. Primeiro aspecto, alegrar na esperança. O versículo diz: alegrai-vos na esperança. O que significa isso aqui? A esperança é uma das virtudes que a gente precisa desenvolver para a gente se relacionar com Deus e viver bem. Aliás, se a gente tiver que resumir a vida cristã, o apóstolo São Paulo faz isso no capítulo 13, dizendo que existem 3 virtudes que são indispensáveis e elas resumem tudo. A fé, a esperança e o amor. E ele, inclusive, dá um destaque especial ao amor. Mas a maior virtude é o amor. Mas tão importante quanto o amor é você ter fé. E quem tem fé também tem a sua prima. Eu chamo de prima a esperança.
Veja que o versículo diz: alegrai-vos na esperança. A esperança, escute isso, nunca vai mal quando a fé vai bem. Ter esperança é acreditar no amanhã, sem perder a paz interior. Quem tem esperança é sinal de que tem fé. Porque só é possível ter esperança quando você tem fé. Percebe que há uma sintonia, uma ligação entre fé e esperança e fé? Então eu gostaria de pensar com você, dentro do programa Palavra de Fé, sobre esse aspecto. Alegrar na esperança. E aí eu fui ler a Bíblia e encontrei alguns versículos lindos, versículos, por sinal, que mostram, que evidenciam essa fé verdadeira ou essa verdadeira fé. Então veja o que está escrito, por exemplo, no Salmo 119, versículo de número 16. Aqui está escrito assim, Senhor, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. O salmista, o escritor do Salmo 119, que eu não posso dizer quem é, porque é um salmo de origem desconhecida, mas de alguém que mostra a relevância de você exercer a fé que leva você a se alegrar, mesmo em meio às adversidades. O versículo diz: sustenta-me, Senhor, conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Esse versículo é muito bonito, porque aqui eu aprendo que o salmista está pedindo para o Senhor sustentá-lo dentro da fé, para que a sua esperança seja de fato alimentada e através dessa esperança ele consiga alcançar as vitórias que ele precisa. Quando é que uma pessoa pode se envergonhar ou de repente ficar envergonhada pela sua esperança? É quando você espera algo e essa espera te frustra. Você não consegue alcançar seu objetivo. Mas aqui, a oração do salmista é justamente nesse aspecto de mostrar que vale a pena a gente orar ao Senhor para que Ele cuide bem da nossa fé e que essa fé seja evidenciada através da capacidade de alegrar na esperança. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e na sequência eu volto para dar continuidade a essa mensagem, Evidências da Verdadeira Fé. Um minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre evidências de uma verdadeira fé. E eu li Romanos 12, verso 12, mostrando os 3 aspectos que evidenciam claramente se a minha fé vai bem ou não. A primeira coisa que evidencia uma fé em alta, ou uma verdadeira fé, é a capacidade que eu recebo de Deus, através da fé, de me alegrar na esperança. Alegrai-vos na esperança. E, associada a esse ponto, o Salmo, ou melhor, Jeremias, eu já li o Salmo, agora vamos fazer o comentário de Jeremias 17, versículos 7 e 8, que diz assim, bendito o homem que confia no Senhor. Só quem
tem a oportunidade de se tornar bendito, ou seja, de ser abençoado, é aquele que confia no Senhor. Então, bendito o homem que confia no Senhor e cuja, olha o que está escrito, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de produzir frutos. Olha que versículo lindo, eu acho tremendo esse versículo, porque aqui o Jeremias, inspirado por Deus, está mostrando que quando você tem confiança no Senhor e a sua esperança está colocada no Senhor, você é parecido com a árvore que foi plantada próximo a um ribeiro. Imagine um ribeiro de água passando perto dessa árvore. O que vai acontecer com essa árvore? As suas raízes vão se aprofundar, e em se aprofundando elas vão caminhar, elas vão crescer em direção aonde? À água, ao ribeiro. E aí o que vai acontecer? Essas raízes vão estar, ainda que você não vê, vão estar no ribeiro. E aí vai vir a sequidão, vai vir a seca, e essa árvore vai continuar dando fruto, por quê? Porque as suas raízes estão lá, se alimentando da água do ribeiro. É assim um homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. As suas raízes são profundas e estão se alimentando lá da água e, consequentemente, ela jamais vai deixar de dar fruto, mesmo no ano da sequidão. É o que o versículo está dizendo. Então, amados, a primeira evidência de que minha fé vai bem é quando eu consigo me alegrar na esperança. Como é que está a sua esperança? Você está vivendo uma vida de bênção, de alegria, de gozo, de satisfação, ou sua vida tem sido uma vida de tristeza? Então aqui está a primeira evidência de que eu posso ter uma vida abençoada, é quando eu consigo me alegrar na esperança. Mas vamos para a segunda evidência. A segunda evidência, dentro do próprio versículo, Romanos capítulo 12, versículo 12, a parte B, diz assim, ó: sede pacientes na tribulação. É outro aspecto que nós precisamos considerar. A segunda evidência de que a minha fé vai bem é quando eu consigo ser paciente na tribulação. O que esse versículo me ensina? Eu preciso aqui fazer uma explicação da palavra paciência. Como é que eu posso ser paciente na tribulação? A paciência é uma virtude. Preste atenção a isso. Dobre a sua atenção para você pegar isso aqui, ó. A paciência, ela nos faz suportar os males com resignação. Quando eu tenho paciência, e essa paciência é fruto do Espírito, ela me credencia a suportar os males com resignação. E aqui eu vejo uma qualidade daquele que espera em Deus com tranquilidade, sem perder a paz interior. A palavra paciência no grego aqui é upomone, que quer dizer resistência. Segundo um pensador, a esperança, ela é a mãe da paciência. E o apóstolo São Paulo está dizendo para a gente nos alegrar na esperança, mas ele também está dizendo, vocês precisam ser pacientes na tribulação. E eu quero me dirigir a você, especialmente você que está passando por um momento difícil. Você que está vivendo, talvez, um momento de tribulação na sua vida. O que é a tribulação? Tribulação é problema, é adversidade, é dificuldade, é quando as coisas não estão organizadas, a gente não consegue fazer com que as coisas estejam dentro da normalidade. Como eu posso ser paciente se as coisas não estão dentro da ordem? Eu estou vivendo um período de tribulação. Só quando a sua fé, ela é verdadeira. Porque uma pessoa que tem fé, mesmo que ele esteja vivendo debaixo de tribulação, ele consegue fazer a primeira parte desse versículo se cumprir. Ele consegue se alegrar na tribulação. Alegrai-vos na esperança, mas sede pacientes na tribulação.
Amados, a paciência faz a gente aguardar o amanhã. Não está bem hoje, mas amanhã é um novo dia. E com o novo dia chega a nova perspectiva de vitória, de mudanças, de transformações. Eu sou profeta para a sua vida. Nessa hora eu digo para você com toda a força da minha alma, Deus quer que você seja resistente, seja resiliente, não entregue os pontos, continue se esforçando, continue lutando, mesmo que você esteja vivendo em tribulação, ela vai passar e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Isso é o que o apóstolo São Paulo está nos ensinando nessa segunda parte, sede pacientes na tribulação. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, no último bloco, nós vamos encerrar mostrando, né, evidências de uma verdadeira fé. 1 minuto só. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre evidências da verdadeira fé, baseado em Romanos 12, verso 12. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que a gente precisa ser paciente na tribulação. E há um versículo em Tiago, acima de tudo, versículo 11, capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. E aí Tiago vai dizer, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e o fim, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eu acho que ninguém pode nos ensinar mais sobre paciência do que Jó. Porque Jó foi um homem que passou as piores coisas que um homem pode passar. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu toda a sua riqueza e ele perdeu a sua saúde. Mas mesmo no meio de tudo isso, ele foi resiliente. Ele soube permanecer confiando no Senhor. Ele conseguiu buscar no Senhor aquilo que ele precisava para vencer. E aqui, Tiago está usando o exemplo de Jó para nos ensinar acerca da paciência no meio da tribulação. E há um outro versículo que Paulo ensina em Romanos capítulo 24, 25, diz assim, ó, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, amado irmão, eu estou aqui dizendo para você, persevere, se esforce para se alegrar na esperança, mas procure ser paciente na tribulação. E aí nós vamos encerrar a mensagem mostrando a terceira evidência dentro do texto da verdadeira fé. Qual é? O versículo diz, depois de dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, a última parte do versículo diz, perseverai na oração. Aqui, amados, está a terceira evidência de uma pessoa que está vivendo uma verdadeira fé. Quem tem fé na expressão da palavra é uma pessoa que persevera na oração. Persistir ou conservar-se firme e constante na busca de um propósito através da oração. Isso é fé. Olha que coisa linda que o apóstolo está me ensinando aqui. Quando eu estou com a minha fé em alta,
Essas coisas evidenciam na minha vida. Eu me persevero no meio da tribulação, eu sou paciente na tribulação, eu me alegro na esperança e eu persevero na oração. Então, não desista de sua fé, querido. Não desista da sua fé. Deus está me usando para falar com você. Não desista da sua fé. Se você estava vivendo um momento difícil, vá para a oração. Persevere na oração. Olha o que está escrito aqui. Perseverai na oração. Lucas 21, versículo 19, tem um versículo que diz assim, ó, na vossa paciência possuí a vossa alma. Eu só posso esperar no amanhã se eu tiver esperança. E eu só posso ter esperança se eu tiver fé. Então uma coisa está amarrada à outra. Quando eu tenho fé, eu tenho esperança. E quando eu tenho esperança, eu acredito no amanhã. Mesmo que as coisas hoje não estão bem, mesmo que eu esteja passando um momento difícil, por exemplo, mesmo desempregado, mesmo com problema no casamento, mesmo com problema de saúde, mesmo com problema com os filhos, mesmo que você esteja vivenciando uma crise no país que tem trazido tantas preocupações, eu continuo, acima de tudo, confiando no meu Deus, porque eu tenho esperança no Senhor que eu sirvo. E amanhã, Ele pode mudar tudo e o nome dEle ser glorificado através da minha vitória. Então, já caminhando para fechar essa mensagem, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42 o seguinte, e eles, a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva, está escrito nesse versículo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e sabe o que mais? Nas orações. Então não desista de orar, irmão. Se fortaleça na oração, vá para a presença do Senhor, busque a Deus nas suas orações, tenha o seu lugar secreto, aonde você vai conversar com Deus, e no seu secreto, converse com o Senhor, busque aquilo que você precisa através da oração. A oração da fé pode ir muito em seus efeitos, diz a Bíblia, e é justamente isso que eu quero deixar para você. Olha o pensamento que eu tenho para você. Deus não presta atenção à pompa das palavras ou à variedade de expressões, mas à sinceridade e à devoção do coração. A chave abre a porta não porque é dourada, mas porque se encaixa bem a fechadura. Não é a beleza das palavras que vai fazer diferença, não. Derrame a sua alma, ponha sinceridade, com simples palavras, toca o coração de Deus quando você fala com sinceridade ao Deus que você serve. É essa a verdade que a gente precisa vivenciar. Eu não posso deixar de orar. E aqui o apóstolo está dizendo, alegre na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. A oração sem fé é como dar tiros sem balas. Faz um pouco de barulho, mas não tem nenhum efeito. É um tiro de festim, só faz barulho. Mas quando você põe fé na sua oração, as coisas acontecem. Eu sou resultado de uma vida de oração. Deus tem me abençoado e eu não posso reclamar em nada. Por quê? Porque Deus tem sido generoso comigo, porque eu falo com Ele e Ele me ouve, Ele me atende. Tem hora que Ele me diz não, e eu aceito o não de Deus. Tem hora que Ele me diz sim, e tem hora que Ele me diz espera. Então, amados, o importante é que essas três evidências estejam presentes na minha vida, como que eu possa, de fato, dizer, eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É isso. Vamos orar, vamos falar com o Pai para que essas três evidências estejam presentes na nossa vida. Vamos falar com o Pai. Senhor, eu acabei de mostrar algumas evidências da verdadeira fé, Pai. E eu disse que quem acredita no Senhor e quem tem fé no Senhor consegue se alegrar na esperança, consegue ser paciente na tribulação e consegue perseverar na oração. Meu Deus, nos ajude a viver isso, Senhor. Nos
auxilie de tal forma que consigamos ter uma fé produtiva, uma fé que alcança resultados, uma fé que chama à existência as coisas que não existem, Senhor. Me ajude. Ajude os meus irmãos, ajude a todas as pessoas que estão sintonizadas com o programa Palavra de Fé e que oram comigo neste momento. Ajuda, Senhor. Faça um milagre, que a fé possa levar o teu filho à vitória, mesmo que ele esteja vivendo um momento difícil, que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e a minha expectativa é de que você cuide bem da sua fé, que você possa estar cada dia mais sintonizado com Deus através da fé. Lembre-se, quem tem fé consegue evidenciar essas 3 verdades que nós mostramos na mensagem. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E eu quero encerrar usando sempre aquela frase que aqui eu me utilizo. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.